A maioria das pessoas já conhece os conflitos que já estão acontecendo já há um bom tempo no Oriente Médio, porém grande parte das pessoas, infelizmente, não tem um conhecimento muito grande a respeito de certos termos, nomes regionais, étnicos e religiosos sobre os povos do Oriente Médio, e muitos não conhecem e nem sabem os significados desses termos. E neste vídeo eu quero trazer para todos vocês os vários significados de alguns termos que a maioria das pessoas sempre ouve falar nos noticiários, mas não sabem os seus significados. Existem certos termos que a maioria das pessoas desconhece e acabam se embaraçando e acabam até mesmo falando que são tudo a mesma coisa. É comum no Brasil as pessoas confundirem árabe com judeu, judeu com árabe, ou até mesmo os nomes de suas religiões, de suas práticas, e acabarem dizendo que tudo é uma coisa só. Por incrível que pareça, existe isto muito no Brasil. A maioria desses termos que as pessoas escutam nos noticiários são judeu, judaísmo, israelense, israelita, árabe, palestino, muçulmano, islâmico, islamismo, entre vários outros termos. E são todos eles termos. Alguns são étnicos, outros são simplesmente termos religiosos que denominam aí as suas crenças e as suas religiões. E a partir de agora eu estarei começando a explicar um por um para todos vocês. Começando primeiramente com o termo judeu. Sem sombra de dúvidas você já deve ter escutado este termo, este nome, judeu. Mas afinal de contas, o que significa judeu? Judeu, em primeiro lugar, significa etnia de um povo. Sim, judeu é uma etnia de um povo. Judeu denomina um povo de origem semítica, um povo com traços étnicos, com língua própria, com cultura própria e com religião própria. Ou seja, em primeiro lugar, judeu é uma etnia do Oriente Médio, uma etnia de origem semítica. E em segundo lugar, judeu também pode ser aquele que pratica o judaísmo, aquele que é adepto do judaísmo. Ou seja, em primeiro lugar, se alguém te perguntar o que é um judeu, você diz que é um povo, é uma etnia de origem semítica. Seguindo o judeu, nós sabemos então que judaísmo é uma religião abraâmica, é uma religião antiga aí que, no caso, os judeus seguem. Os judeus são adeptos aí do judaísmo. Judeu é aquele que segue o judaísmo ou pratica o judaísmo, mas em primeiro lugar, judeu é um povo, é uma etnia de origem semítica. Mas aí muitos vão se perguntar, mas o que é semítico? Ou semítica, ou simplesmente semita? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que semita é um termo linguístico que vai denominar aí povos que falam línguas similares. Mas que línguas similares são essas? Línguas da família afroasiática, ou simplesmente camito-semítica. No caso, os semitas são aqueles que falam línguas semíticas. O hebraico é uma língua aí da família camito-semítica, o árabe também é uma língua camito-semítica, o aramaico também é uma língua semítica, ou seja, linguisticamente, o termo semita engloba aqueles que têm línguas da mesma família, mas para a religião, para as crenças judaicas e também árabes, muçulmanas, a religião islâmica, ambos creem que os povos semitas, que o termo semita também vai falar a respeito e também tem o significado aí de etnia ou raça. Ou seja, semita é uma etnia, um grupo étnico mais especificamente. A concepção islâmica, a concepção judaica e a concepção cristã a respeito de Sem, filho de Noé, coloca Sem como o pai aí do grupo étnico dos semitas. E veio aí de Sem árabes, judeus, sírios, assírios, entre vários outros povos de mesma origem étnica. Deste ponto, povos como judeus, árabes e sírios são parentes da mesma etnia.
Agora falando a respeito do termo israelita e também israelense, começando por israelense. Israelense é aquele que nasce em Israel, independentemente de sua origem étnica, independentemente se ele é árabe ou se ele é judeu, ou se ele é muçulmano ou se ele é judeu por crença. Agora, israelita é aquele que é descendente de Israel, que é filho de Isaque e neto de Abraão. Um exemplo de um israelita é, no caso, um samaritano atual de Israel. Um samaritano é descendente aí de 2 tribos ali de Israel. Além do próprio samaritano, nós temos o próprio judeu, que também é um israelita. Muitas pessoas se confundem aí quando falam israelense ou israelita. Então está aí, israelita é aquele que é descendente das tribos de Israel. Israelense é aquele que nasce em Israel, independente se é árabe ou se é judeu. Agora falando a respeito do termo árabe. Árabe é também uma etnia, assim como judeu é uma etnia semítica, árabe também é uma etnia semítica. São etnias de mesma origem, isto é, origem genética, origem sanguínea, origem patriarcal. Afinal de contas, os árabes eles também são descendentes de Abraão, além de Abraão por Esaú, além de Esaú, eles também têm descendências ali por conta de Ló, entre outros personagens bíblicos, mas isso fica para um outro vídeo do canal. Ou seja, árabe é uma etnia, irmã da etnia judaica, ambas etnias de origem semítica. Agora falando a respeito do termo palestino. Palestino é aquele que nasce na região da Palestina, ou seja, o palestino é aquele que nasce na Palestina. Da mesma forma que uma pessoa que nasce em São Paulo, ele é chamado de paulista, a mesma coisa aí com o palestino. Estou dando este exemplo para que todos vocês compreendam o que significa realmente palestino. Palestino é aquele que nasce na Palestina. Existem 2 termos que a maioria das pessoas fazem muita confusão. E esses 2 termos são, no caso, muçulmano e islamismo ou islâmico. Esses 2 termos, eles são interessantes, até porque estes 2 termos, eles denominam aí pessoas que seguem uma religião. Primeiramente, começando com o termo muçulmano. O que significa muçulmano? Muçulmano é aquele que pratica, que crê e que segue a religião islâmica, ou seja, uma pessoa que segue o islamismo, uma pessoa islâmica, ela é aí no caso uma pessoa muçulmana. Agora tem pessoas que fazem uma confusão gigantesca com muçulmano e com árabe ou islâmico. Um árabe pode ser cristão, um árabe pode ser judeu por religião, um árabe pode ser budista se ele quiser, mas no caso islamismo não significa árabe. Árabe é uma etnia, islamismo é uma religião. Ou seja, qualquer pessoa pode ser muçulmana, basta se converter ao islamismo, aí ela se torna muçulmana. Da mesma forma que qualquer pessoa pode se tornar judeu, basta se converter ao judaísmo. Então, a partir da crença, ele é tido e considerado como um judeu religiosamente falando. Ou seja, muçulmano é aquele que pratica o islamismo, árabe é uma etnia semítica, judeu é aquele que pratica o judaísmo e, primeiramente, é uma etnia também de origem semítica. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a descobrirem aí as origens dos significados e ao que se remetem tais termos. A maioria das pessoas fazem uma confusão gigantesca com esses termos e acabam até mesmo dizendo que é a mesma coisa, só que não são a mesma coisa. Cada um tem um significado diferente e se remete para algo diferente. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.